Bom, já deve ter dado um feedback aí para vocês em relação. Eu vou tirar a câmera aqui, porque aí fica mais leve para transmitir. Tá, então nós vamos falar hoje, tá, especificamente sobre o sistema nervoso periférico, e associando a parte do sistema nervoso periférico, também fala sobre o plexo braquial, que é oriundo de estrutura, tá, saindo lá daquelas regiões que nós comentamos semana passada, em relação à medula. Lembra que nós falamos? A medula, ela não é cilíndrica, ela tem duas dilatações, denominadas intumescência cervical, que vai formar o plexo braquial, intumescência lombar. Hoje nós vamos falar, no final, associando a estrutura oriunda dessas intumescências cervical, que é a formação do plexo braquial. Mas, no primeiro momento, nós vamos especificar, né, que nós já falamos, né, em relação, quando nós falamos da divisão do sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Nós já demos uma adiantada em relação ao sistema nervoso central, chegamos lá até a medula espinhal e vamos comentar hoje sobre o sistema nervoso periférico, tá? Sobre o sistema nervoso periférico, né? Divisão funcional do sistema nervoso periférico. Lembra, nós falamos isso? Ele está associado à parte somática e parte visceral, né? Que é a mesma coisa, associado à parte que nós temos o controle e uma parte que nós não controlamos, né? Então, estão associados ali somático e autônomo, né? Quando nós falamos da parte autônoma, aquela estrutura que nós não temos controle direto associado a essa estrutura. Mas o que é interessante a gente comentar logo de par, tá? Quando nós falamos lá na divisão do simpático e parasimpático, associando a parte autônoma, né? E também associa também a parte somática. Por quê? Porque o nosso sistema em si, ele funciona 99% das vezes, dos casos, todo associado à função parasimpática. O que quer dizer isso? Tem um sistema que está funcional, direto, está funcionando direto, de forma branda, vamos dizer assim. Quando se quer alguma resposta mais adiantada, ele muda. Que a literatura diz que ambos os sistemas, eles funcionam em todas as estruturas, tá? Eles funcionam em todas as estruturas, vamos dizer assim, em homeostasia, tá? Um é antagônico ao outro, vamos dizer assim. Quando um atua, o outro cede. E assim vai seguindo esse fluxo. Nós vamos entender isso de maneira mais detalhada, tá? Então, músculo esquelético, resposta voluntária, parte somática, né? Músculo liso, cardíaco e sistema endócrino, resposta involuntária. Tá? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, quando nós falamos da parte endócrina, o nosso sistema endócrino ele funciona fisiologicamente normal, então você pode associar, né, que está ligado diretamente ao sistema parasimpático. Não há uma necessidade de resposta mais rápida, aumentar, vamos dizer assim, aumentar aquele estímulo, tá? Como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que eu costumo sempre usar esse exemplo, que é o mais prático. Coração. Coração, ele funciona de forma autônoma, porém, se houver uma necessidade, tá? Através de algum tipo de estímulo que você venha ter, tá? A frequência cardíaca sobe. Por que essa frequência cardíaca sobe? A frequência cardíaca sobe porque você vai necessitar de um aumento de fluxo sanguíneo, tá? Para uma resposta motora, vamos dizer assim. Tá vendo como é que uma coisa vem associada à outra? Eu não posso sair correndo de uma hora para outra se a minha frequência cardíaca não subir, porque os meus músculos não terão suporte, tá? Não terão energia suficiente para ele executar essas contrações fora daquele ritmo basal, tá? Aquele ritmo básico. Entendeu? Então, aquilo que eu falei, uma coisa funciona interligada à outra.
tá? Sempre em homeostasia. Aí o que acontece? Quando chegou aquele limite, né? Quando chega naquele limite que o seu sistema simpático ocupou a ação do parasimpático e você observar que não há mais necessidade daquilo continuar ocorrendo, aí o parasimpático volta a atuar e o simpático diminui sua ação. Isso funciona dessa forma. Tá? Isso é em qualquer região, em qualquer parte, qualquer segmento, tudo que está associado ao nosso controle. Por isso que nós falamos sempre disso, eu falo lá no início, quando eu começo a conversar com vocês, em relação ao sistema nervoso, né? Ele está interligado a tudo e se faz necessário estímulo externo para que o nosso sistema, ou seja, para que o nosso cérebro ele continue mantendo, né, o controle sobre